Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero estar apresentando para vocês plantas que estão lindas em vasos alternativos. Quero mostrar para vocês que é possível sim plantar em vasos alternativos, vasos reciclados. Gente, não importa o vaso, as plantas, elas se desenvolvem do mesmo jeito. Olha só, quero mostrar para vocês aqui que eu tenho esse arranjo de coleus. Aqui é um vaso alternativo, eu plantei nessa caixa de isopor. Aqui eu tenho mais alguns vasinhos alternativos. Gente, olha que maravilha, eu tenho essa dracena, essa pleomélia aqui nesse brinquedo. Ela está linda aqui nesse vasinho, um vaso bem pequeno. Aqui eu tenho uma chaleira, que também é um vaso alternativo. Olha que linda. Uma outra planta também que se desenvolveu bem no vaso alternativo é esse filodendro, esse pacová. Olha que lindo que está nesse vaso reciclado, um vaso alternativo feito com sobras de madeira. Gente, aqui a maioria dos meus vasos são assim, são vasos reciclados, vasos alternativos. Eu reciclo bastante. Aqui eu tenho uma outra planta que está assim maravilhosa num vaso reciclado. É esse camarão amarelo. Olha só, está bem bonito, saindo algumas flores. Aqui eu tenho mais uma planta, que também está assim maravilhosa. Também plantada em um vaso alternativo. Essa aqui não, a gente não consegue ver o vaso. Ela se desenvolveu bastante. Olha só, como está maravilhosa. E aqui eu tenho mais um vaso alternativo. Gente, olha que linda essa planta. Está também plantada aqui nesse vaso, que é um garrafão de água mineral. E olha só, praticamente não dá para ver o vaso, quanto ela está bem desenvolvida. Aqui eu tenho o cacto brasileirinho, também em um vaso alternativo, aqui uma lata de tinta. Vejam como está bonito, bem lindão. Aqui eu tenho mais um vaso alternativo. Como eu sempre falo, aqui eu reaproveito tudo. Reaproveitei esse cone, encontrei por aí jogado na rua. E plantei aqui esse aspargo. Gente, olha como ele se desenvolveu. Olha o tamanho da folha. Essa folha aqui é nova. Saiu depois que eu plantei aqui nesse vaso, que ele estava em um vaso menor. E olha só como se desenvolveu. Aqui tem uma calanchoe. Tem uma paraguaiense aqui, meio estiolada. E aqui nasceu, como eu uso adubo orgânico, casca de legumes, aqui nasceu um pé de batata doce. Olha só, nasceu aqui junto. Aqui eu tenho mais um vaso reciclado também, que eu tenho esse croton. Olha, plantado nessa lata, que também é um vaso reciclado. Essa aqui eu fiz essa pintura. E aqui eu tenho mais alguns vasos, algumas plantas que também se desenvolveram bem. Nesses vasos aqui eu tenho os antúrios.
Aqui eu tenho lata de tinta, esse primeiro é uma lata de tinta. Aqui eu tenho baldes, são 2 baldes, esse o vaso azul lá de trás é um balde. Aqui eu tenho um pote de azeitona. Gente, eu conheço muitas pessoas que falam que não planta porque não tem condições de comprar vaso. Você aí que não tem condição de comprar vaso, ou até mesmo você que tem condição de comprar vaso, você que quer ajudar o meio ambiente, ajudar a retirar alguns lixos, alguns plásticos aí do meio ambiente, faça isso, reciclem. Aqui a maioria são objetos que eu encontro jogados na rua e sempre reaproveito. Essa samambaia se desenvolveu muito bem aqui nesse vaso reciclado. Isso aqui é a parte de cima da garrafa de água mineral, que eu usei um cano, usei esse cano como suporte. Ficou um vaso bem bacana e a planta está lindíssima. Aqui eu tenho as espadas de São Jorge, nesse vaso reciclado. Também é uma lata de... Essa aqui é uma lata de massa para parede. E o suporte embaixo é um carretel, desses carretéis que vem com fio. E olha que maravilha que ficou esse arranjo. Aqui eu plantei no coco. Esses 3 vasinhos aqui são coco. E as plantas se desenvolveram bem, estão maravilhosas. Aqui eu tenho um Comigo Ninguém Pode, que são várias mudas. Esse Comigo Ninguém Pode, quem me acompanha aí, lembra da história que eu encontrei esse Comigo Ninguém Pode jogado na rua. E plantei aqui nesse vaso, que também é um vaso reciclado, que eu plantei em um carretel de fios. Plantei recente e olha só como a planta tá assim, maravilhosa. Aqui eu tenho um outro vaso alternativo, esse vaso eu fiz com pedaços de cerâmicas. Sobras de cerâmica também que eu resgatei. E plantei aqui essa glaonema. Olha que linda que ela está. Também se desenvolveu bem aqui nesse vaso feito com sobras de cerâmica. Uma outra planta que se desenvolveu muito bem aqui num vaso reciclado é essa samambaia. Gente, olha o tamanho dessa samambaia. Ela se desenvolveu bem. Essa samambaia eu ganhei uma mudinha bem pequena e plantei ela aqui nesse tambor. É a metade de um tambor. Ela se desenvolveu muito bem, está assim maravilhosa, já está até saindo fora do vaso. Então, como eu sempre falo, você não precisa estar gastando com vasos. Aqui eu reaproveito bastante, que eu tenho mais um vaso alternativo. Isso aqui é uma vasilha de cozinha, que eu reaproveitei e plantei aqui essa íris da praia e essa jiboia, que está assim enorme. Quem me acompanha aí sabe que essa jiboia ela ficava ali na escada, eu retirei ela da escada para estar reformando a escada e coloquei ela aqui por enquanto. Olha só. Está assim linda. São plantas. Aqui eu tenho mais alguns vasos também alternativos. Essa maranta
Era uma mudinha bem pequena. Daí eu plantei ela aqui nesse vaso. Esse vaso foi feito com sobra de PVC. E ela se desenvolveu bastante. Já são várias mudas aqui. Depois que eu plantei aqui nesse vaso maior. Que também é um vaso reciclado. Aqui eu tenho mais um carretel. Com essa Comigo Ninguém Pode. E aqui eu tenho uma panela elétrica que estragou. E eu fiz essa mistura aqui, plantei essas mudas. Essas mudas eu ganhei recente e coloquei aqui. Depois preciso encontrar um vaso maior para estar plantando. Aqui eu tenho um carrinho de mão. Esse carrinho de mão foi feito com caixote. Com um caixote, esses caixotes que vem com verduras e cabos de vassoura. E olha só. Ficou um vaso lindo. Aqui, uma outra planta que se desenvolveu bem aqui foi essa calanchoe aqui. Gente, olha o tamanho dessa folha. A folha dessa calanchoe está maior que minha mão. Olha o tamanho. É uma planta também que se desenvolveu bem. Aqui também, aqui tem uma mistura de plantas. Tem alocácia, tem Comigo Ninguém Pode. E aqui eu fiz esse mini poço com um balde velho. E aproveitei esse balde. E tá assim um arranjo lindo. Aqui eu tenho mais coleus. Que também reaproveitei uma lata de tinta para estar fazendo esse vaso. Para estar plantando esses coleus. E olha só, fiz a poda deles recente. E eles estão assim lindos. E aqui eu tenho as alocácias, que também estão em vasos reciclados. São plantas que se desenvolveram muito, muito mesmo. Aqui em vasos reciclados. Aqui eu tenho um vaso de banheiro. Aqui eu tenho a caixa de descarga, que eu plantei essa alocácia amazônica. E aqui eu tenho uma garrafa de água mineral, que eu plantei essa outra alocácia aqui. E essas plantas se desenvolveram muito bem nesses vasos reciclados. E aqui, pessoal, eu tenho mais alguns vasos. Vou mostrar mais esses aqui, porque eu tenho muitos vasos reciclados. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar só mais esses aqui. Aqui eu tenho as minhas dracenas. Olha que lindas. Também estão todas plantadas em vasos alternativos, vasos reciclados. Aqui eu tenho alguns. Aqui eu reciclei esses filtros. Alguns eu encontrei jogados na rua, outros eu ganhei. Como eu sempre falo, pessoal, você não precisa estar gastando com vasos. Dá para aproveitar bastante objetos para estar fazendo nossos vasos. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de estar deixando aí seu joinha, deixando seu comentário, compartilhando com os amigos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que novos vídeos cheguem até você. Meu muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus
e até o próximo vídeo.